Você está ouvindo Vida Positiva com Mara Graff. Olá, queridos ouvintes e internautas da Rádio Conceição FM. Começa agora mais um Vida Positiva. Aquele espaço criado para reflexão, para a gente levar a nossa mente a pensar sobre como nós estamos caminhando no dia a dia. E talvez essa reflexão traga alguma mudança na nossa caminhada. Eu sou a Mara Graff e eu já digo todas as vezes, é uma alegria enorme eu estar aqui com vocês compartilhando aquilo que eu aprendi com a vida, aquilo que a vida me ensinou em situações difíceis. E eu agradeço por vocês abrirem o espaço para me escutarem e para nós compartilharmos alguns momentos desse nosso dia a dia tão agitado. O programa de hoje, ele vem com uma proposta diferente, que surgiu aqui na rádio, e a responsabilidade é do Manuel. Foi ele que me deu uma ideia, e eu resolvi escrever sobre a luz no fim do túnel. Todos nós passamos por um túnel, mesmo que a gente não tenha passado por um túnel fisicamente. Mesmo que a gente tenha passado por esse túnel e estamos aqui hoje, significa que aquele túnel que era um pedaço escuro, nós conseguimos encontrar a luz no fim do túnel. E na escuridão é que a gente percebe o valor que tem. Então hoje eu quero trazer isso para vocês. Eu quero falar sobre a luz no fim do túnel. Vamos junto? A minha pergunta é a seguinte: quantas vezes você passou por uma situação dessas de achar que está caminhando por um local ou por um período tão escuro, mas tão escuro, que parece que não tem fim, que parece que não existe esperança, que parece que não há uma saída, porque a gente ainda não consegue enxergar essa luz no fim do túnel. E eu não estou falando aqui daquele túnel que passa carro, túnel de concreto aberto no meio das pedras, no meio do morro. Não. Eu estou falando daqueles túneis invisíveis que nós temos na vida. Aqueles que não aparecem em mapa nenhum, mas que em diversos momentos da nossa vida nós precisamos atravessar esses lugares. E guardem uma coisa: nessas situações, normalmente, nós atravessamos sozinhos. Mas o que quer dizer isso? Talvez porque eu não tenha amigos, porque eu não tenha família, porque eu não tenha apoio? Não. Porque nós precisamos atravessar sozinhos o nosso túnel. Aquele que se apresenta naquela hora. A vida apresenta esses túneis para que a gente comece a se reorganizar internamente. Assim como a gente vai preparar-se para o trabalho, assim como a gente prepara-se para fazer uma refeição, uma limpeza de casa, ou simplesmente parar e ficar quietinho. Esse túnel é para a mesma coisa. Esse túnel é para exatamente esse momento de observar e procurar mudar. Porque a vida, ela não para. A vida continua acontecendo lá fora se você está no túnel ou não. Se você ver saída ou não. Depende só de você. Por isso eu digo, a alma parece caminhar sozinha. Porque você está sozinho naquele momento para sair da situação. Você é o responsável para sair da situação. Vamos agora pensar o seguinte, né? O relógio não para.
A vida não para. E nós estamos sempre o quê? Procurando chegar naquele ritmo, correr atrás. E o que gera isso na vida da gente? Você já parou para pensar isso? E aí o que acontece? De repente, pá, surge uma notícia, surge algo inesperado. Quantas vezes surgiu algo inesperado no seu dia a dia? E não coisas simples, fáceis de serem resolvidas, não. Às vezes acontece a perda de alguém e a gente acha que não tem saída. E isso eu posso dizer de cadeira. Eu escrevi um livro sobre isso. Às vezes a gente acha que não tem saída quando recebe um diagnóstico ruim. Fica perdido, acha que não tem como sair disso. Às vezes, o fim de um relacionamento deixa a gente perdido, achando que está no meio de um túnel escuro sem saída. Porque é um sonho que não se realiza. E isso, nós podemos enumerar várias outras coisas. Uma dificuldade financeira. Uma situação difícil para a gente lidar. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? E ainda assim, você percebe nesses momentos que você está pesado, que você está carregando algo além daquilo que você precisa. É aí que a gente percebe a força que a gente tem em seguir caminhando. Porque se você me respondeu sim lá na primeira pergunta, quantas vezes você já passou por uma situação dessa, ou se você já passou por uma situação dessa, se você respondeu um sim, e se hoje você está aqui me ouvindo, é sinal de que você encontrou a luz no fim do túnel. De que forma? Não sei, mas você se buscou. Assim como eu me busquei, assim como qualquer pessoa se dispõe a buscar. Porque o que importa para nós agora é, ao levantarmos, estarmos dispostos a seguir adiante, a confiar no nosso caminhar. E quando a gente faz isso, quando a gente acorda com essa disposição, põe o pé para fora da cama, agradece e vai com a disposição de ser a nossa melhor versão, o café fica mais gostoso. O dia parece mais claro, mesmo que ele esteja cinza e com trovoada lá fora. E a gente encontra motivos no caminho para sorrir. E aí, a gente faz a diferença no dia a dia. Pense nisso. E outras situações, se a gente já acorda cansado, se a gente já acorda com preocupações, se a gente já nem... toda a vida agitada e com ansiedade, como é que a gente vai conseguir lidar com as situações do dia? Como é que a gente vai lidar com o nosso cansaço, não só físico, como emocional? E aí o que acontece? Parece que tudo é mais difícil, parece que tudo exige mais esforço. As tarefas que a gente fazia tranquilamente, hoje não é mais. Eu não consigo fazer, não consigo mais, ela não é mais leve para mim hoje. Por quê? Porque nós não nos comprometemos conosco mesmo todos os dias. E aí, olha só, essas situações, quando a gente se encontra achando que está no meio do caminho, numa escuridão, é como um navio que encontra um farol de alerta, mostrando que ali é um sinal de que tem um pedaço que ele não pode se aproximar. E é isso que nós precisamos observar. Quando nós não estamos conectados conosco mesmo, não acordamos com a disposição de ser a melhor versão, mesmo em situações difíceis onde parece não haver luz no fim do túnel, tudo fica mais difícil. Até caminhar
Dar um passo de cada vez é difícil. Atender uma ligação é difícil. Conversar com alguém, a gente não quer. Mas, às vezes, nós só precisamos exatamente daquilo que nós estamos evitando. E esse passo só cabe a nós. Cada um de nós precisa dar o primeiro passo para sair do túnel escuro, para encontrar luz adiante, assim como a gente fez com todas as outras situações. Porque tem uma coisa, e eu falei semana passada, quando a gente coloca um sorriso no rosto, ele abre portas. A energia muda e a gente consegue fazer a diferença no nosso dia a dia. Pense no seguinte: quantas vezes você caminhou por esse túnel achando que não tinha saída e de repente se surpreendeu, porque lá estava ela, a saída. Pense nisso. Mesmo com insegurança, caminhe. Mesmo sem ter certeza, confie. Confie em você, na sua capacidade, na sua maneira de administrar as situações. Porque todas as situações que ocorrem no nosso dia a dia, elas vêm para movimentar a gente de uma forma diferente. E se a gente for analisar, a vida não é simples. A vida, ela traz os desafios diariamente. Nós temos períodos de dificuldades, períodos que parece que não vão acabar nunca. É com problemas financeiros, é com problemas de trabalho, é com relacionamento, é com filhos, é com alguém que partiu e deixou saudades, e a gente acha que isso tudo não tem saída. Porque aparece dentro de nós um vazio que dói, um vazio que deixa a gente sem enxergar o fim do túnel. E aí a gente fica naquela: quando é que isso vai passar? Quando que isso vai acabar na minha vida? Quantas vezes a gente fica assim: será que algum dia vai ser diferente? Quem já não passou por isso? Quem já não enfrentou essa situação? E se você está aqui e disse sim, eu já falei. Você passou. Você enfrentou essa situação. Você foi corajoso e deu o primeiro passo. E dar o primeiro passo e manter essa coragem interna faz parte da experiência humana. O ser humano, ele veio para experimentar. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que o fim do túnel, ele acontece para todas as pessoas. Ninguém está isento. Ele não vai afetar uma pessoa de uma certa idade, ele não vai afetar com uma determinada profissão, ele não vai afetar numa classe social, ele não vai afetar em nada disso. Ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Os desafios sempre vieram. De pequenos desafios a grandes desafios. Mas na nossa concepção pequena, o desafio é grande. Sempre vai ser. O primeiro passo que a gente deu na vida é um desafio. Né? Ir para a escola, o primeiro dia de escola é um desafio. Quantas crianças choram, quantas crianças... Para eles é um fim de túnel, é um túnel escuro ainda. E aí? E tudo isso, às vezes, quando não é bem administrado, parece que vai ficar definitivo. Nos bloqueia, nos faz paralisar.
E quando isso acontece, que não é bem visualizado e quando não é bem acolhido de uma forma benéfica, a gente traz as sequelas para a vida adulta. E aí os medos falam mais alto. Qualquer coisinha que aconteça, a gente acha que é o fim do mundo, o túnel escuro, não sei o que eu vou fazer, e agora como é que eu faço? Estou caminhando numa estrada escura e, de repente, pá! Lá vejo uma luzinha clara. É quando a gente está perdido num local sem saber onde está a cidade, que a gente de repente chega e olha, lá tem um clarão. É para lá que eu me dirijo, eu vou seguindo a minha orientação. Então, a luz no fim do túnel está lá. Sempre vai haver uma luz no fim do túnel. Guardem isso. Sempre vai haver uma luz no fim do túnel. O que nos faz mover dentro do túnel escuro para a saída, para a luz, é a nossa esperança, é a nossa coragem, é a nossa vontade de vencer, de ultrapassar o nosso medo. E é isso que eu quero que vocês levem para vocês. Conversar sobre os túneis da vida é falar sobre esperança, sobre coragem, sabe? É falar sobre aquilo que nós temos dentro que muitas vezes a gente ainda não abriu a porta. É falar sobre a certeza de que o túnel é simplesmente um lugar para ser atravessado, não é para habitar lá. Lembre-se disso, os túneis são lugares para serem atravessados. E eu convido vocês a um momento agora de vocês pararem para fazer uma pequena pausa de pensamentos e irem até aonde você passou pela última vez por um túnel escuro. Lembre-se desse momento. Pode ser uma perda, um momento de incerteza, uma mudança de emprego que você não esperava, algo que trouxe medo, que trouxe insegurança, que trouxe tristeza. Mas lembre-se disso sem se julgar. Lembre-se disso sabendo que já aconteceu e você já saiu de lá. Eu quero que você lembre o que você sentiu. Simplesmente assim. O que você sentiu naquele momento que estava acontecendo. Você lembra das emoções daquele tempo? Daquela hora? Talvez um medo, talvez uma tristeza, talvez até como um cego que procura uma saída e não vê. Que impressão você ficou daquilo? Parecia que nunca mais ia acontecer, ia sair dali? Você ficou paralisado? Pensa alguns instantes. Qual o pensamento que mais ocupava a sua mente naquilo ali? Você achava que ia sair dali? Ou você achava que aquilo ali era tão ruim, tão difícil, que você não conseguiria enfrentar o que vinha para diante? Mas eu digo, se você chegou aqui, é porque você passou aquilo lá. Você atravessou o túnel. O túnel não é para ficar estacionado, o túnel é para ser atravessado. E atravessar o túnel requer coragem. E você enfrentou. E você passou pelaquela experiência, mesmo que ela tenha deixado marcas, mesmo que aquelas lembranças ainda doam de alguma forma, ou deixem saudades. Mas você passou, você atravessou e trouxe para você, eu tenho certeza, algum aprendizado que você nem imaginava, que hoje você aplica no seu dia a dia.
que hoje você já absorveu no seu dia a dia. Pense nisso e pense quantas vezes você enfrentou um túnel e você conseguiu. Quantas vezes você achou que ele era difícil demais e você passou e você continuou caminhando. Então, sempre tem uma saída. Para tudo tem uma saída. E essa saída, ela acontece a partir do momento que você permite se transformar sua maneira de ver, transformar aquele momento de desafio em força e coragem para seguir. Pense nisso. Pense quão forte você foi a partir do momento que você saiu daquele túnel. Porque às vezes o que acontece no nosso dia a dia é uma coisa muito simples. Nós esquecemos as batalhas vencidas e olhamos o quê? Apenas os desafios que se apresentam à nossa frente. E quando nós esquecemos as batalhas vencidas, nós esquecemos que nós somos fortes, que nós somos corajosos e que nós temos a capacidade de superar os desafios. Toda vez que você atravessou um túnel, você foi forte, corajoso. Então você sabe que tem a capacidade dentro de você. Não deixe ela morrer dentro de você. A coragem, a esperança e essa capacidade de transformar as coisas ruins em aprendizado só depende de você, de mais ninguém. E isso é o que você não pode deixar apagar. A luz que te dá força para seguir adiante, a luz que te dá força para conseguir atravessar esses momentos difíceis, mais forte, com mais coragem e com mais experiências de vida. Lembre-se sempre disso. A luz que você procura talvez não esteja só no fim do caminho. A luz que você procura está dentro de você, em cada passo que você dá. E vamos falar agora algumas coisinhas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente faz essa luz, deixar essa luz brilhar dentro de nós, mesmo que a gente esteja em um túnel escuro? Você já parou para pensar nisso? E aí, assim, nós temos várias dicas que a gente poderia usar aqui. Mas eu não vou deixar muitas coisas. Eu vou trazer 4 dicas importantes. A primeira delas é: se você está passando por uma dificuldade no fim do túnel, a responsabilidade em procurar ajuda é sua. Você vai caminhar sozinho em termos. Por quê? Porque este sozinho, quando eu digo você caminha sozinho num túnel, é porque você é que tem que querer sair. Então o passo é seu de dar e procurar ajuda. Porque a ajuda, nesses períodos de incerteza, ela é muito benéfica. Eu digo de cadeira. Quando eu perdi minha mãe, que foi a última passagem, eu me vi sem chão, eu me vi sem teto, eu me vi num túnel escuro. E isso me fez cair, e a ponto de achar que não tinha mais saída, e um dia eu pedi para alguém: me ajuda. Então, assim, você dar o primeiro passo. Por isso que eu digo que você é sozinho. Você tem que dar esse passo para pedir ajuda. E a ajuda vem, ela vem não para fazer você, puxar você de qualquer jeito. Ela vem para fazer a transformação em você através de uma conversa sincera, sem julgamento, mostrando os prós e os contras. Aquela palavra de acolhimento.
Então, a ajuda é o primeiro passo que você deve fazer quando se encontrar achando que está dentro de um túnel sem saída. A segunda é, se você está na parte escura do túnel, dê mais um passo, porque você já está da metade para o fim. Então, a segunda dica é, dê um passo de cada vez. Caminhe mais um. O momento está difícil, mas continue caminhando. E continue, e continue, e continue. E aí o que acontece? De repente você percebe e diz assim, não é que tem uma luz no fim do túnel? Surgiu uma saída. Nossa, aconteceu algo inesperado que deu certo. Quantas vezes você fez isso? Então, busque ajuda, busque caminhar um passo de cada vez, sempre confiando e não deixando a luz interna apagar. E a outra coisa muito importante, a terceira dica para vocês. Não deixe nunca sua luz interna apagar. Confie, porque mesmo em períodos difíceis, ela está lá. Apesar de você ter colocado uma cortina bem forte, escura, escondendo ela está lá. Ela mantém-se acesa. O que você precisa é tirar o blackout e deixar ela brilhar. Porque é aí que você vai perceber que as coisas começam a funcionar. Então, mais uma situação. A terceira dica é: alimente a sua alma, a sua essência. Traga coisas que te façam bem. Traga uma música, leia um bom livro, faça uma caminhada, converse com pessoas que te acolhem. Tenha os seus momentos de silêncio também, porque você precisa refletir sobre tudo que está acontecendo. E essas situações de escutar uma música, conversar com alguém, ler um livro ou simplesmente ficar em silêncio, é o que vai iluminar seus passos em direção à saída do túnel. Pense nisso. E a quarta dica que eu digo para vocês é: não se julgue. Olhe com carinho para você. Você está recebendo a oportunidade de fazer a diferença na sua vida com esse desafio. Então, olhe com carinho. Não se julgue. Não faça dos seus erros um problema, uma dificuldade. Faça dos seus erros um aprendizado, uma superação. Não os repita. Lembre-se sempre assim, Lembra de uma situação difícil que você achou que não ia atravessar e chegou ao final do túnel. Então, o que acontece nessa situação? Se você estava achando que não conseguia, estava enfrentando a situação difícil e atravessou, você manteve a sua luz acesa. Você estava conectado com você e você não se julgou nesse momento, porque você continuou caminhando. Serviu de aprendizado. E outra coisa que eu gostaria de que ficasse bem fixado. Tudo muda de uma hora para outra. Assim como a noite cede lugar ao dia, o dia segue lugar à noite e tudo muda. Então, não se desespere. Não ache que a vida está num túnel escuro. Procure caminhar, procure avançar com coragem, procure ser a luz do seu caminho. Pense nisso, existem tantas novas situações que a gente pode conseguir, existem tantas possibilidades, existem tantos outros caminhos inesperados, encontros inesperados, descobertas novas. Então, acredite. Confie em você, porque eu já falei, os túneis não existem para nos prender.
Eles existem para serem atravessados. Nós não devemos nos agarrar no túnel. Nós precisamos ser luz para sair dele. E toda vez que você sair de uma situação difícil, de um fim de um túnel que achava que não tinha fim, parabenize-se e perceba quão forte e corajoso você é. Quanto sua essência ficou acesa em todas essas situações. Não deixe isso apagar. E aí, se a gente mantém essa situação difícil de forma leve, nós conseguimos caminhar com mais leveza na vida, sempre trazendo todas essas experiências que fazem parte da vida humana para o nosso crescimento. E aí eu quero convidar você, nesse momento, para tirar um tempinho para você, para fazer uma meditação tranquila. Se possível, coloque-se em uma posição confortável. Respire fundo, permita-se esse momento de pausa no meio da correria do seu dia. Feche os olhos se sentir vontade. Respire fundo, bem lentamente. Inspire e solte o ar. Relaxe mais um pouco. Solte o maxilar, solte os ombros. E mais uma vez inspire e expire. Quando inspirar, inspire leveza, inspire tranquilidade, inspire paz. Quando expirar, expire suas preocupações, sua ansiedade, suas mágoas. Permita-se estar nesse processo de inspirar coisas boas e expirar aquilo que está te afligindo nesse momento. E eu te convido a entrar num túnel agora, comigo. Talvez esse túnel represente alguma carga específica que você está carregando. Talvez isso não permita que você caminhe mais adiante, mas eu convido você, eu agora dou a mão para você e convido você a atravessar esse túnel, olhando cada detalhe dele, desde a entrada até a parte mais escura. Continue caminhando comigo nesse túnel. Observe esse túnel. Perceba que a entrada, às vezes, e a gente já teve em alguns, eu já tive fisicamente, que eles são meio assustadores às vezes, úmidos, escuros. Mas é simplesmente uma passagem. Continue caminhando comigo. Esse não é um lugar para permanecer. É um lugar para ser atravessado. Vamos agora caminhando por esse túnel, cada passo de vez, tranquilo, expirando e inspirando, inspirando e expirando, com tranquilidade, com leveza. E continuamos caminhando. Continue nessa nossa caminhada, sempre relaxando, observando esse túnel que está se tornando cada vez mais escuro. E você se sente tranquilo porque você está inspirando leveza e expirando todas as suas preocupações. Permita-se seguir adiante. Permita-se carregar as suas preocupações através desse túnel. E observe que os pedaços mais escuros dele
já estão sendo deixados para trás. Perceba que aquela entrada sombria já não é tão sombria mais. Perceba que há uma claridade lá adiante no fim do túnel. Continue caminhando comigo e a cada passo você vai percebendo que essa luz começa a ser maior, mais clara. E de repente, com a nossa caminhada, respirando e expirando, continuando a caminhada, nós vamos aprendendo a passar por esse túnel e a recomeçar novamente na luz. E eu quero que você repita silenciosamente para você: eu já atravessei caminhos difíceis antes. Eu tenho a força e a coragem dentro de mim, mesmo que eu não reconheça às vezes. Eu sou capaz de ultrapassar esses túneis porque eu confio na minha luz. Respire novamente e guarde essa imagem. Talvez a imagem de você saindo do túnel você leve agora para o seu resto do dia, para a sua noite, com a certeza de que sempre existe uma saída, sempre existe uma luz no fim do túnel. É só nós decidirmos continuar caminhando na busca da saída. E esse continuar caminhando é o que nos faz seguir o nosso propósito de vida. Leve essa mensagem para você. Carregue isso. Você ultrapassou o túnel. Você é capaz. Você tem poder para fazer novamente. E detalhe, com mais experiências agora. E sempre lembre, os túneis foram feitos para serem atravessados. Guarda aí, pega um papelzinho aqui, ó, e guarda. Os túneis foram feitos para serem atravessados. Nas suas dificuldades, venha até ele e leia novamente. Você vai perceber que você já atravessou vários. Então, esse também será atravessado. Seja qual for o túnel que você está passando. E aí, Manuel, eu convido agora os nossos ouvintes e internautas a simplesmente escutar, a simplesmente parar para ouvir aquilo que eu escrevi sobre o fim do túnel, a luz no fim do túnel. A responsabilidade é tua, hein, Manuel? Foi você que me inspirou. Então apenas escute e sinta. Perceba como essas palavras, elas podem fazer uma diferença no seu caminhar. Mesmo que a vida esteja escura, mesmo que você ache que não existe luz, continue acreditando porque ela está lá, à sua espera. Túneis da vida. Nem todos os dias são pintados de azul. Há dias em que o céu se veste de cinza. Dias em que a esperança parece caminhar mais devagar. E o coração se pergunta: quanto tempo ainda será preciso esperar? Mas, se por um instante voltarmos o olhar para a nossa própria história, perceberemos algo extraordinário. Já atravessamos muitos túneis, alguns longos demais, outros breves. Alguns deixaram cicatrizes profundas, outros trouxeram aprendizados. Todos, de alguma forma, nos transformaram
porque cada travessia revelou uma força que talvez nem soubéssemos que existia dentro de nós. E é justamente nisso que nós devemos concentrar nosso olhar. Não apenas na dor que enfrentamos, mas na coragem que nos fez continuar caminhando. Porque nenhuma escuridão permanece para sempre. A luz pode até demorar a surgir, mas ela nunca deixa de existir. Lembre-se disso. A luz pode até demorar para surgir, mas ela nunca deixa de existir. E assim, a gente chega ao final de mais um Vida Positiva. Hoje a gente caminhou pelos túneis da vida. Refletimos sobre os momentos difíceis que encontramos na caminhada. E percebemos que somos fortes, corajosos e iluminados, porque nós conseguimos atravessar se estamos aqui hoje conversando. Isso é o que nós precisamos carregar como mensagem desse programa. Guardar como algo importante. Os túneis foram feitos para serem atravessados. E talvez, às vezes, a luz não esteja ainda bem visível, mas ela está lá, à sua espera. A sua chegada está sendo esperada no final do túnel. Então, continue caminhando, um passo de cada vez, não se julgue, não se perca no caminho por isso e encontre-se consigo sempre. E como eu digo, a cada amanhecer, a noite cede lugar, a escuridão cede lugar para a luz. A noite cede lugar para o dia. Sempre há uma luz no fim do túnel. Sempre há uma possibilidade, sempre há uma oportunidade de sairmos dessa situação. Calma, confiança e esperança são as palavras-chave para a gente carregar e seguir adiante. E é essa certeza que eu gostaria que você levasse no dia de hoje para o resto da sua vida, mesmo que ela agora pareça um pouco escura. Eu sou a Mara Graff e é uma alegria enorme estar aqui toda semana trazendo um pouquinho do meu conhecimento para você e fazendo uma reflexão sobre a vida. Hoje, na Rádio Conceição, eu deixo simplesmente 2 recados. Os túneis são feitos para serem atravessados. E vida positiva é sempre um melhor caminho para ser feliz. Tchau. Vida Positiva, um caminho para ser feliz.